Olha, o controle de constitucionalidade é um dos instrumentos mais antigos e necessário para a defesa constitucional de um Estado. Aqui no Brasil, o controle de constitucionalidade foi inserido na Constituição de 1891, no chamado controle difuso, influenciado pelo direito norte-americano. Tivemos em 34 a inserção da chamada ADI interventiva, em 46 a ADI genérica, a chamada ação direta de inconstitucionalidade, que é aquela do controle concentrado, só que nesta época somente o Procurador-Geral da República podia ajuizar esse tipo de ação. Já a Constituição de 88 manteve os dois sistemas, o controle difuso, que é aquele que pode ser deflagrado em qualquer tipo de ação e analisado por qualquer juiz, e o controle concentrado é aquele em que concentra-se a sua competência na apreciação pelo STF. O controle concentrado, houve ampliação dos legitimados. Não só o Procurador-Geral da República pode deflagrar o controle concentrado, como agora, como outros legitimados, como presidente, governador, entre outros, que estão no artigo 103 da Constituição. Temos também a criação da chamada ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. E a Constituição também facultou a possibilidade da criação da chamada ADPF. Houve também nessa Constituição de 88 a possibilidade também de se controlar não só atos comissivos do poder público, como também as omissões legislativas através da chamada ADI por omissão. Temos dois sistemas hoje no Brasil, o sistema difuso e o sistema concentrado. O sistema difuso é aquele em que é deflagrado por qualquer ação individual, coletiva, cujo objetivo da ação não é verificar a constitucionalidade do pedido ou do direito que fundamenta aquele pedido. O objetivo da ação é postular um bem da vida, uma indenização, um adicional, e a constitucionalidade ela é apreciada de maneira incidental, ela não é um objeto principal da ação. No controle difuso, qualquer juiz pode realizar o controle difuso. Juiz federal, juiz de direito. Primeira coisa, quando se chega uma demanda na minha comarca, eu como juiz de direito, é verificar, por exemplo, se aquela lei que fundamenta o pedido, ou o caso de pedir, está em consonância com a Constituição. Isso é chamado de controle difuso de constitucionalidade. Então, qualquer juiz pode fazer e qualquer tribunal brasileiro pode fazer. Qual é o efeito dessa decisão? O efeito da decisão em controle difuso, o efeito inter partes, só vai valer para as partes que estejam na ação, bem como o efeito ex tunc, ou seja, quando se declara a inconstitucionalidade de uma norma, ela é declarada inconstitucional desde o momento que ela foi editada. Então, ex tunc, porque os efeitos retroagem à edição da norma. Já o controle concentrado, o nome já fala concentrado, ele se concentra na figura de um único órgão, e o órgão em nível federal é o STF. É o STF que avalia as ações de controle concentrado, como ADI, ADC, ADPF, ADI por omissão. E quem pode deflagrar? Está lá, no artigo 103 da Constituição. Procurador-Geral da República, presidente, governador, mesa da Câmara, mesa do Senado, dentre outros que estão no artigo 103 da Constituição. Nesse tipo de ação, o objetivo principal é sim avaliar se o ato ou a lei que está sendo contestado viola ou não a Constituição. Então, pode-se deflagrar uma ADI, por exemplo, quando se quer declarar que uma lei está violando a Constituição, ou pode, por exemplo, se ajuizar a chamada ADC, quando há uma dúvida se uma lei viola ou não a Constituição, e aí uns legitimados, percebendo um conflito, principalmente jurisprudencial, cada tribunal decidindo de uma forma, uns entendendo que a lei viola a Constituição, outros entendendo que não viola, aqueles legitimados do artigo 103 podem levar essa demanda ao STF, para o STF, de uma vez por todas, firmar o entendimento se é ou não constitucional aquela legislação que está sendo deflagrada. Temos ainda a chamada ADPF, que é aquela ação subsidiária. Quando não couber ADI, em regra, a gente vai para a ADPF. Controle difuso, como tem decisão efeitos inter partes, ex tunc, já no controle concentrado, como é uma matéria que transcende o interesse individual, que a gente está discutindo aqui, a lei em tese, a gente não discute um caso concreto, a gente discute a lei em tese, como é algo que, de certa forma, transcende o individualismo, essa decisão em controle concentrado, ela tem efeito erga omnes, ou seja, ela vale não só para quem está na ação, como todos aqueles
que, de certa forma, estão na mesma situação jurídica. Erga omnes significa que ela é vinculante para todos, para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo, ela só não vincula um único órgão, o Poder Legislativo na função de legislar. A ideia é que o Legislativo na função de legislar não pode ficar engessado. E, por fim, é importante nós lembrarmos que nessas ações de controle de constitucionalidade concentrada, o objetivo principal é avaliar a constitucionalidade de leis ou atos normativos. Se for uma lei posterior à Constituição e no âmbito federal ou estadual, o ajuizamento vai ser da ADI. Agora, se eu quero contestar uma lei que tenha sido criada antes da Constituição ou uma lei em nível municipal, a ação cabível vai ser a chamada ADPF. Então, mais uma vez, a ação, em regra, no controle de constitucionalidade, é uma ação que visa declarar que uma norma é inconstitucional. Podemos utilizar, por exemplo, a ADI, quando se tratar de lei federal ou estadual posterior à Constituição, que esteja em vigor. Agora, se for uma lei anterior à Constituição ou uma lei, por exemplo, municipal, é um dos exemplos que a doutrina e a jurisprudência traz da possibilidade do ajuizamento da chamada ADPF. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de todos vocês e até mais.